Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a hora mais importante do dia, que é a hora de meditar na palavra de Deus. Vocês estão fazendo isso? Olha que eu vou cobrar de vocês, viu? Leiam a Bíblia, minha gente. Precisamos nos abastecer de Deus, do Espírito Santo. Precisamos de força para enfrentar as dificuldades da vida, não é? E quando vier a dificuldade, se a gente não estiver abastecido, como é que vai ser? Então, todo dia, né, ler a Bíblia, orar, procurar a Deus, tá certo? Lembre-se, essa é a hora mais importante do dia, mais importante do que comer até. Jesus disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, leva a sério isso, tá bom? Muito bem. Nós estamos ainda no Reavivados por Sua Palavra, estamos no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios é maravilhoso. Afinal, escrito pelos homens mais sábios que já viveu aqui na Terra, que foi Salomão. E eu separei alguns versículos aqui para a gente discutir um pouquinho. Olha só o que é que diz aqui. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Tá vendo? Então, às vezes nós temos pouquinha comida ou menos dinheiro, mas se tivermos Deus, tudo está bem, não é? E às vezes tem muito, mas é briga, desavença, não é, infelicidade, vazio no coração. O que é que adianta isso? Certo? Lembrando que nós estamos no capítulo 16 de Provérbios. Outro versículo interessante aqui é o 8, o 9, aliás. O coração do homem traça seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. É verdade, estamos livres para escolher o caminho que a gente quiser. Mas se nós quisermos também, além de escolher o caminho, Deus também vai estar ali nos guiando, nossos passos. Olha só que coisa tão boa. Ok, vamos ler mais alguns aqui. Diz aqui, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Viu o poder da palavra? Então vamos dizer palavras que levantem as pessoas, que levem vida das pessoas. Da mesma forma que as palavras agradáveis, não é? É medicina, leva saúde para as pessoas. As palavras más levam à morte, não é? Acusações, palavras iradas, entendeu? Então tudo mais. Vamos levar a vida para as pessoas. E aqui diz o 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, olha, que caminho você está escolhendo para você? É caminho de vida ou de morte? E se for um caminho que você acha, desconfie de você mesmo, peça a Deus sabedoria. Senhor, esse caminho vai dar em vida ou em morte? Se você fizer isso, o Espírito Santo vai lhe orientar e vai lhe mostrar o que está certo e o que está errado. E para finalizar, esses 3 versos aqui, que é o versículo 1, 2 e 3, do capítulo 16 de Provérbios, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mais uma vez, temos liberdade de escolher o que queremos, mas também devemos ser humildes o suficiente para dizer, Senhor, esse caminho vai ser bom, porque a resposta certa vem dele, ou seja, dos lábios dele, ou seja, da Bíblia, de uma pessoa mais madura, orientada por ele. O verso 2 diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, pode ser que a gente pense, poxa, não, esse caminho é o certo. Mas é o Senhor que tem que dar a decisão final. E o 3, para a gente encerrar, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, confia ao Senhor, não é, o que você quer fazer da vida. Confie que Deus vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Vamos fazer uma oração, que eu sempre faço no início e no final, mas não fiz no início, mas vou colocar uma música no início para vocês ouvirem, tá certo? Escutem a música, que é uma oração também, e depois começamos o culto. E agora fecha o olho onde você estiver aí, né? E vamos fazer a oração.
Querido Pai amado, obrigado a Ti por tudo. Apesar dos problemas que temos na vida em todas as áreas, sabemos que Tu estás conduzindo nossa vida. Nos abraça, Senhor, neste dia, que seja um dia de grande bênção para todos nós, nossa família. Em nome de Jesus, amém. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá, começar mais um assuntozinho. Deixa eu dar mais um assunto. Muito bem, agora vai ser o espaço urbano, como vocês estão vendo aí. Tá bom? O assunto anterior foi a população brasileira, então conhecemos um pouquinho ela, o número de habitantes, a população total, que é a população absoluta, a população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Conhecemos as regiões mais povoadas, menos povoadas, mais populosas, menos populosas. Vimos também a pirâmide etária do Brasil. Vimos também que o Brasil, 90% da população brasileira se encontra na zona litorânea do Brasil por fatores históricos e econômicos. E agora nós vamos estudar o espaço urbano. Né? O que acontece? Por que é tão importante estudar essa parte urbana, que é a parte das cidades, tá bom? Então preste atenção que nós vamos estudar, acompanha aí no livro a sequência. Eu vou colocar os slides aqui que facilita nossa compreensão, que a imagem dá esse tchan, essa ajuda. Tá ok? Preste atenção. Muito bem, está aqui espaço urbano. Então, para compreender, não é, as divisões hierárquicas, territorial do Brasil, então primeiro temos o Brasil. Depois vem as regiões, depois vem os estados, depois o estado é dividido em unidades menores, em territórios menores, que são justamente os municípios. Então, a área que forma o município não é só a cidade, não é só a zona urbana, também tem a zona rural, que é o campo, certo? Lá onde tem a chácara, onde tem a fazenda, onde tem o sítio, ali também é município, é o município. Então o município é dividido em duas partes. A parte rural, que é o campo, e a parte urbana, que é justamente o aglomerado de pessoas, que é a cidade. Ok? Vai ficar bem claro isso. Muito bem. Então aqui está um exemplo, ó, Caruaru, muitos anos atrás, então a população era quase nada, podemos dizer assim, e hoje, tá certo? Já com melhoramentos, com o crescimento populacional das cidades. Mais uma imagem aí, né, uma imagem conhecida de todos, que é o Shopping Difusora, com seu Teatro Difusora, tá certo? Foi um acordo que foi feito entre eles para fazer o shopping, mas não destruir, né, esse patrimônio, que é esse prédio, que é o Teatro Difusora, tá certo? Onde funcionou a Rádio Difusora de Caruaru. E ali foi construído o shopping atrás, que é o famoso Shopping Difusora na Avenida Agamenon Magalhães. Dá para ver também a mudança na avenida, que era bem diferente. Ok? Vamos ver alguns conceitos desse assunto, entre eles urbanização, que é o aumento da população como resultado do êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é a vinda do homem do campo para a cidade, isso em grande escala. Êxodo, saída. Lembra do livro de Êxodo na Bíblia? Não é? Êxodo porque foi a saída do povo de Deus do Egito para Canaã. Então, da mesma forma, o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Porque ele sai, vários fatores influenciam sua saída. Tá certo? Crescimento urbano, expansão da estrutura da cidade para acomodar melhor seus habitantes. Como aconteceu esse êxodo rural, então veio para a cidade, aconteceu o que alguns chamam de inchaço populacional, então a cidade cresce a todo custo, né? Se não tiver condições financeiras de pagar hotéis ou casas melhores, em bairros melhores, o povo vai para a periferia, ali constrói casa de todo jeito, de tábua, de lata, de pau, do que tiver. Então ali é o inchaço populacional. Então o prefeito da cidade precisa estruturar, porque vai ter mais problemas mais sérios ali, com doenças, com acidentes e tudo mais, com violência, se não acomodar esse povo na cidade, tá certo? Muito bem.
Então, basicamente, para entender como foi as cidades cresceram, como foi o crescimento urbano no Brasil. Então, a primeira, podemos explicar o crescimento urbano no país através das fases econômicas que o país passou, o período que ele passou. Nós sabemos que o primeiro período econômico do Brasil foi o período da madeira, né, do pau-brasil. Pegava madeira, levava para o exterior, tá certo? E esse passou. Praticamente não havia nenhuma cidade aqui no Brasil, só casas isoladas para poder pegar essa madeira e levar para lá. Mas a partir da produção da cana-de-açúcar, não é? Então houve um crescimento, alguns povoados surgiram ao redor dos engenhos de açúcar. Isso, a população na região litorânea do Brasil, tá certo? Que foi onde existiram e ainda existem alguns engenhos, chamados engenhos de açúcar. Então, a população ali ela se intensificou ao redor. Então, cidades que conhecemos hoje cresceram próximo de engenhos, como nós temos aqui na Mata Sul de Pernambuco. Palmares, Barreiros, certo? E outras cidades que tinham um engenho como centro principal ali, que atraía pessoas da zona rural para morar ali perto, justamente para trabalhar em toda a produção da cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar veio a produção do ouro, foi o ciclo do ouro. Então, o pessoal que morava na região litorânea do Brasil, atraído pelo ouro e pedras preciosas também, mas principalmente ouro, foram para o interior, foram entrando mais adentro ao Brasil, no estado de Minas Gerais, depois foram para Goiás, Mato Grosso, regiões que ainda hoje tem garimpos famosos, lá no Pará, não é? Tem regiões ainda de garimpos, tem muito garimpo ainda. Então isso foi a interiorização. Depois chegou o período do café. Nesse café, o café, né, quando houve um grande investimento no café. Então o café foi um bom atrativo populacional, porque precisava de muita mão de obra. Então ali na zona rural mesmo formou vários núcleos de povoamento, porque o café precisava de muita mão de obra. Então ali formou algumas povoados que viraram cidades hoje, aí no período do ciclo do café. Mas, se a gente for avaliar bem, o maior atrativo populacional para formar as cidades, fazer com que elas cresçam, foi a industrialização. Embora a industrialização no Brasil tenha sido tardia, ou seja, só após a Segunda Guerra Mundial foi que intensificou-se mesmo, mas foi nesse período que começou o verdadeiro êxodo rural aqui no Brasil. Nós sabemos que a indústria antiga, né? Começou na Inglaterra em 1750, com a famosa Revolução Industrial. Então, só em 1946 começou, após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização aqui no Brasil. Então, é tardia por isso, mas mesmo assim foi um período que começou a intensa modificação da população, saindo do campo para a cidade, o chamado êxodo rural, formando as cidades, tá certo? Então, aqui responde uma das questões. A industrialização é o maior atrativo para a urbanização. Ok? Então vamos conhecer como é que funciona a cidade, tá certo? Vamos estudar um pouco sobre ela. Primeiro, ali nós temos a ONU, e ela considera, né, uma cidade para a ONU. Ela só considera uma cidade se aquele lugarejo, se aquela vila, se aquele povoado tiver acima de 20 mil habitantes. Se tiver menos, é um povoado, é uma vila, mas só acima de 20 mil. Já aqui no Brasil, não existe número específico. Se essa cidade ela é bem movimentada, né? E é o centro daquela região, né, daquele lugar, pode ter 500 habitantes, passa a ser uma cidade. Né? Então tem que ter prefeito, tem que ter vereador, tem que ter tudo. Porque o município, para ser município mesmo, tem que ter prefeito, vereador e outras funções que nós temos aqui. Tá certo? Então, mesmo que seja um vilarejozinho. Mas se for um centro dali da região, pode ser considerado uma cidade. Tá? Então, isso em 2010, já estamos em 2020, né? A população urbana do Brasil
na cidade estava em torno de 84,35%. Esse ano nós iríamos fazer o censo novamente para fazer essa média, mas teve essa pandemia e tudo mais e foi adiado para o próximo ano. Mas com certeza passamos nisso, estamos próximos dos 90%, né, da população urbana, certo? Embora há alguns movimentos de pessoas, devido à violência, os problemas sociais, voltando para o campo, preferindo morar nas chácaras, nos sítios, nas fazendas. Muito bem. Com relação às cidades, existe uma hierarquia, né? Uma cidade mais importante do que outra. Como? Mais ou menos assim. A cidade mais importante que nós conhecemos é as metrópoles, porque ali tem todos os bens de serviço, de transporte, toda aquela mobilidade urbana, né? Bens de serviço, né? Escolas, hospitais, certo? Um grande centro cultural. Então, as metrópoles, elas têm tudo isso em alto nível e em quantidade também. Então, em hierarquia, as metrópoles são as cidades mais importantes de um país. Depois vem as capitais regionais, não é isso? Que é uma cidade feita o Recife, por exemplo. Tem comércio forte, indústria forte, então é uma capital regional. Não é? Aqui no Nordeste, 3 capitais regionais se destacam, que é Recife, Salvador e Fortaleza, tá certo? Então, porque são grandes centros urbanos, comerciais, distribuem seus produtos para toda aquela região. Depois vem os centros sub-regionais, certo? Que é tipo Caruaru, né? Tem a capital regional, que é Recife, tem Caruaru. A Caruaru aqui ele pega seus produtos, aqui é um grande centro atrativo de pessoas e também de distribuição de produtos para toda a região, né? Vem pessoas para cá comprar e leva para suas cidades e tudo mais. Então aqui é um centro sub-regional. Centro de zonas, daquela zona ali, aquela região, e depois centros locais, que é as cidades pequenas, mas que abastecem ali os sítios e tudo mais. Tá, ok? Então, mais ou menos essa é a hierarquia da cidade. Começa com metrópolis, termina no centro local, certo? Centros locais. Muito bem, esse mapa aqui mostra as principais cidades do Brasil, entre as metrópoles, centros regionais, subregionais, até os centros locais, tá certo? Então veja, a maior parte das cidades mais importantes do Brasil se encontra na zona litorânea. Por quê? Porque é aqui onde o povo mora. A maior parte da população não está aqui, então é aqui que o povo, aqui que estão as cidades mais importantes. Temos aqui as 2 capitais nacionais, que é Rio de Janeiro e São Paulo, não é isso? As 2 mais importantes do Brasil, chamadas cidades globais, porque tem influência no exterior também. E as capitais regionais, começando com Porto Alegre, Curitiba, certo? E Salvador, Recife, Fortaleza, Belém do Pará, né? São todas cidades importantes para aquela região, para o país, consequentemente. Ok? Muito bem. E vamos para essa classificação das cidades. Nós podemos conhecer a cidade também quanto à sua origem, quanto ao seu porte, tamanho, e quanto à sua função urbana. Isso vai diferenciar uma cidade de outra, vai caracterizar uma cidade diferenciando de outra, certo? Então, quanto à classificação da cidade, elas podem ter a função urbana, ou seja, o que é que movimenta economicamente mais aquela cidade? O que é que chama a atenção mais para aquela cidade? Né? Quando se pensa naquela cidade, você pensa, pô, vou ver o que lá? O que realmente se destaca mais lá é a função urbana que separa a cidade das outras. Então, ela pode ter uma função urbana turística? Pode. Turística por quê? Porque tem muitos atrativos, né? Tem monumentos, tem praias, tem coisas para se ver naquela cidade, tá ok? Então, se tem um atrativo de pessoas para lá, de outros lugares, então é atrativo turístico. Comercial, se tem um grande comércio que abastece todos os lugares, todo mundo, vamos lá comprar naquela cidade, porque aquela cidade tem as coisas para vender. Então é uma função urbana comercial.
E pode ser comercial e industrial também, né? Você tem muitas indústrias que produzem, então vamos comprar lá. Política administrativa é aquela cidade que é um centro de políticos. O maior exemplo nosso é Brasília, né, minha gente? É um centro político administrativo. De lá se governa o país. É lá onde mora o presidente, é lá que tem o Senado, os deputados federais, né? Tudo mais, né? Muitos juízes também federais estão lá. Industrial, como já falei, que é uma função urbana. Pode ser religiosa? Pode. Tem a função urbana e religiosa? Pode. Como? Aqui no Brasil, a mais conhecida é a Aparecida do Norte, que é lá em São Paulo. Mas aqui na região do Nordeste, aqui em Pernambuco, nós temos Olinda, né? Nós temos cidades como Caruaru, por exemplo, pode ser um pouquinho como Fazenda Nova, né? Que tem o espetáculo da Paixão de Cristo. Então tem que ter essa função urbana. Parece que tem uma cidadezinha aqui de Pernambuco chamada Severino Ramos. Parece que tem uma romaria para lá. É cidades que tem romaria. E aqui no Nordeste, muito famoso, é a cidade de Juazeiro, onde tem uma grande estátua do Padre Cícero, chamado Padre Cícero do Juazeiro, né? Que foi um padre do passado, que fazia milagre e tudo mais. E tinha muita romaria para lá. Né? O pessoal mais velho de Pau de Arara. Sabe o que é Pau de Arara? É um caminhão, né, com aqueles assentos duros, pegada ali, certo? E tem muita gente ia até a pé, né? Muita gente ia a pé, daqui de Caruaru para o Juazeiro, lá no Ceará, né? Passava por Petrolina, para aquele lugar longe para lá. Ok. E um centro tecnológico, aquela cidade que tem universidades, que tem muito laboratório, pesquisa e tudo mais. Então é uma cidade que tem função urbana tecnológica. E terminando, militar. Aquela cidade é um centro, né, do Exército Brasileiro, da Marinha e tudo mais. Então é um centro militar, é uma cidade que tem função urbana militar. Que ela surgiu por quê? Porque ela tem uma base militar da aeronáutica, da Marinha. Dali a cidade cresceu, então a maioria ali são militares porque davam suporte à função deles. Então, o que é função urbana? Conjunto de atividades realizadas por uma cidade. Como eu já falei antes, política, administrativa, industrial, comercial, histórica, religiosa, turística, portuária, falta falar sobre isso, né? Portuária, no caso Recife, é uma cidade que tem função urbana portuária. Por quê? Porque tem um porto muito movimentado que recebe mercadoria e envia mercadoria para o exterior e para o Brasil também. Muito bem, aqui está Caruaru, que tem várias funções urbanas, né? É um centro subregional, como nós falamos, então é uma cidade que recebe mercadoria e abastece também todas as cidades vizinhas. E aqui está algumas funções urbanas, né? É uma cidade que tem função urbana comercial, tem um maior comércio aqui da região, industrial, né? Temos pode ser função urbana turística também, porque nós temos as feiras famosas de Caruaru, a feira de artesanato, temos o Alto do Moura, certo? Então tem a função urbana turística também. Então se deve destacar três, seria função urbana comercial, industrial e turística. Caruaru tem essas três funções urbanas. Muito bem. Quanto às cidades, ela pode ser quanto à sua origem, de duas formas. Ela pode ser espontânea e ela pode ser planejada. Caruaru foi espontânea porque todo mundo conhece a história. Surgiu de uma fazenda ali perto da Igreja da Conceição, que era a fazenda de José Rodrigues de Jesus, certo? E ali surgiu as duas primeiras casas, 3 casas, 4 casas, uma ruazinha. Quem sabia passando os boiadeiros por aqui para ir para o sertão, precisava parar para comer, para dormir, foi aumentando, aumentando, aumentando. E dali, da fazenda de José Rodrigues de Jesus, surgiu a cidade de Caruaru. Não foi alguém que planejou, então surgiu espontaneamente. Nós temos em Caruaru alguns bairros planejados, como as famosas vilas de Coab, esses condomínios, são bairros planejados, não é? Mas são localidades. A cidade mesmo em si ela não foi planejada, ela foi espontânea, tá certo? Mas aqui nós temos algumas cidades que foram planejadas, como Brasília, Belo Horizonte, Curitiba,
certo? Londrina, Maringá, Palmas, foram cidades planejadas, cidades que vamos fazer uma cidade naquele terreno, vamos. Fizeram a terraplanagem, limparam, fizeram toda a estrutura, né? A mais famosa nossa é a Brasília. Foi uma capital feita totalmente para os políticos morarem, né? Foi feita uma estrutura apenas para 500 mil pessoas. Como chegou mais gente, mora em cidades vizinhas, chamadas cidades satélites, mas lá não. Lá não pode mudar a estrutura. Podemos também conhecer uma cidade de acordo com o seu porte. E o porte tem a ver com o número de habitantes. Então, uma cidade pequena é aquela que vai até 100 mil habitantes. Então, a maior parte das cidades aqui ao redor de Caruaru são cidades pequenas, né? 40 mil, 60 mil, 80 mil. Não tem mais de 100 mil habitantes, como Agrestina, como São Caetano, como Bezerros, Toritama, são cidades pequenas, tá certo? Mas se vai de 100 a 500 mil habitantes, é a cidade já de porte médio. Caruaru tem isso, já está 350 mil, indo para 400 mil pessoas, tá certo? Então, Caruaru é uma cidade de porte médio. De 500 mil habitantes acima, então cidade grande. Então, Recife tem 2 milhões de habitantes ou mais, então é uma cidade grande já, né? Passou de 500 mil, certo? E para diferenciar, aqui está ó, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades globais, porque ela tem influência comercial, industrial em outros países também, não é só no Brasil. Não são só cidades nacionais, tem influência em todo o território nacional, mas também em outros países, tá ok? Muito bem. Com relação à organização da cidade, nós temos a conurbação, que é justamente a integração física. A conurbação é como se fosse a junção, as cidades, feito o Recife, por exemplo. Tem a cidade de Recife, tem Jabotão, tem Paulista, tem Cabra. Então, quando essas cidades estão juntas, certo? Não tem uma zona rural separando uma da outra, então isso chama-se conurbação, certo? E forma essa conurbação forma justamente a região metropolitana. Por isso que eles chamam, foi lá na região metropolitana de Recife. Justamente pode ser em Jabotão, pode ser em Paulista, porque faz parte da grande cidade de Recife, do grande Recife. Ok? E tecnopolos, como eu falei antes, cidades que crescem próximo à universidade. Então são cidades que têm essa diferenciada. Como uma cidade lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é Mariana, né? Uma cidade lá que tem muitas universidades, então é uma cidade que é um tecnopolo, certo? Ok, muito bem. E para encerrar, não é? Nós temos é bom discutir com relação aos problemas urbanos. Se vem muita gente morar na cidade, aumenta a população, então vai ter problemas na saúde. Primeiro vai ter desemprego, não vai ter emprego para todo mundo, como é o caso aqui em Caruaru e cidades grandes. Vai aumentar a violência, porque a pessoa vai faltar as coisas e se não tiver educação vai tomar, vai roubar, vai assaltar, certo? A habitação nem se fala, vai formar as favelas, né, nos terrenos mais baratos, menos cobrado pelas autoridades, que é na beira dos riachos de esgoto, nas encostas das montanhas. Claro, tem muitos problemas por causa disso, né? Saneamento básico, deslilamento de terra, como acontece muito em Recife, certo? Saúde vai ser precária, educação vai ser precária, por quê? Porque não tem planejamento, é feito no bolo, como se diz. Então são um dos grandes problemas sociais e urbanos que acontecem no Caruaru, não só em Caruaru, mas no Brasil ainda hoje. Então tem solução para isso? Tem, não é? Criar uma estrutura, uma fiscalização, ver quem entra na cidade, ver o número de habitantes e tudo mais, para fazer um planejamento já visando o crescimento, né? Fazer um planejamento para o que está estável ali, não. Tem que saber que a população é dinâmica, ela está em completo crescimento, então tem que se pensar nesses detalhes, certo? Então, essas questões ambientais precisam ser trabalhadas, certo? Então,
Fica claro aí para vocês, né, como conhecer a cidade, uma cidade feita de Caruaru, feita de São Paulo, feita do Rio, então tem suas diferenças, tem as metrópoles, tem as cidades regionais, tem as subregionais, então cada um tem sua função urbana, cada um tem sua importância no cenáculo nacional e algumas até internacional, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Na próxima aula estamos juntos novamente. Um abraço.